Eu de novo, sempre tem que fazer um vídeo de complemento. Então, assim, nós falamos no outro vídeo sobre o Ipori, sobre a iniciação, sobre o mês de Arenã, Oxé Arenã, mês que é dedicado ao culto de Odudua, né? Yabé, Yalabé, aquela que dá o presente lá, Buni, aquela que dá os presentes, que é a cor, né, da casa Lesseawan, e não falamos muito claramente, eu acho que preciso fazer um adendo. Então, assim, no nascimento, depois de ser feito o Irisum, né, plantado o, o Ipori, né, o Ipim, a primeira boca, que é o umbigo, né, dividido em três, um para o Ori, um para a palmeira, um para a mãe. Né? Nesse período, a criança perde de 7 a 9 dias o seu umbigo. Né? Normalmente, meninas perdem antes. Né? Então, quando ela perde o umbigo, perde o Ipim, é levado ao Oluô, aonde é revelado o nome que a criança será conhecida, Orucô. Né? O Orucô dela vai ser dado pelo Oluô. Né? Mas existem vários Orucos. Né? O Oruco familiar, como ela vai ser conhecida carinhosamente dentro da família. Existe o Oruco particular do pai ou da mãe, o qual chamarão. Né? Vocês vão ver isso no Oriki de Exu, que diz Oturá, seu pai o chamará dessa maneira. Né? E Odará, sua mãe, lhe chamará dessa maneira. Né? É maravilhoso. Isso no Oriki de Exu. Né? Então, o Ilé Aon, Casa das Cores, né? Do mês de Arenã, no mês de março, é usado para iniciação dos Homodés Okurim para Okurim, transformando eles em homens. A quem pertence a Casa das Cores? Lessé Aon, Lessé Eye, Lessé Eye, a casa que tem os ovos, a casa que tem as penas. Pertence a Oxóssi, a Logum, pertence aos orixás que trazem progresso e prosperidade para casa. Né? Babá Laon, né? O pai que é detentor das cores. Né? Então, Oxóssi e Logum são os babás Laon das casas Ibile. Né? Não é incomum de ver um babá Ifum, um babá Aon, babá pai das cores, né? De Logum ou de Oxóssi dentro de uma casa. Porque eles é que contêm a cor e a pigmento. Eles é que controlam isso, eles é que pintam e preparam o Iaô para ser iniciado. Então vamos fazer uma outra conjunção. Qual é o dia mais importante no candomblé? No Odum Etá, no terceiro ano, quando o Iaô, virado, né, grita o nome. Né, e lá, Oruco, o dia mais esperado, aonde as pessoas vão conhecer o nome daquela criatura do orixá ou da criatura da pessoa que está sendo possuída pelo orixá, né, o Elegum. Então ela vai gritar o seu nome. O nome, Oruko, pode ser uma palavra, duas palavras, uma frase, um texto. Né? Porque é acrescido diversas coisas nesse Oriki de exaltação e qualidades desse Oruko. Né? Então, nascimento, perdeu o umbigo, ganhou o nome. Meninas aos 7 dias, homens normalmente aos 9.
o ímpar significa a haste fálica, né? E o par, a conjunção de equilíbrio feminino. Mas, pulando um pouco disso. Então, o pai da cor, que contém a cor, Oniawon, Alawon, né? Ele vai trazer os pigmentos para o nascido, para o Ibi. Por quê? Porque o batismo não é dentro dos padrões afrocatólicos, né? Lavadinho com a aguinha. A criança reunida as famílias, as mulheres do lado direito, os homens do lado esquerdo, né? E ali o oficiante apresenta o nascido aos elementos. E o babá Lawon, não Laú, Aô, segredo, Awon, cor, existe diferença. O pai dos pigmentos, que abriu o Lesseawon, a casa das tintas, traz os pigmentos para apresentar para esse nascido. E ali é apresentado o Eran, o Ejá, o Ará, o Miocum, o Olomim, da água do rio, a água do mar, a areia, a terra, o peixe, a carne, a fruta, as pigmentações, as tintas, as penas, os ovos. A criança é apresentada ao mundo que ele veio viver. Né? As Iasculubus, Otum, que mimam para o lado direito, que ninam para o lado direito, Iaculubu, né, a mãe que nos embala, Iê, mãe benevolente que nos embala, né? Otum para o lado direito, elas são do lado direito. Babaculubu, Ossi, né? Que nos embalam para o lado esquerdo, Otum, Ossi, né? E o oficiante vai apresentando à criança os elementos, para que ele não tema, que aquilo não fará mal a ele, porque ele veio de um mundo aquático onde ele estava protegido por todos os seus ancestrais no Ipori e pela água gerada pela própria mãe, a Omiá, a mãe água, mãe da água, Yalabé, a mãe que presenteou, Yalabé Aie, Yalabé Awon, a mãe que presenteou a vida e a mãe que presenteou sua cor. Né? Sendo Durê a cor mais escura e Pupuá a mais avermelhada. Existem dois tipos de cores nas tribos iorbanas. O de descendência Durê, ou Durê, Dudu, muito escura, ou Pupuá, vermelha. Normalmente as pessoas, quando vão se apresentar, fazem uma referência a esta cor, dizendo que herdou do bisavô, do avô, da avó, materna ou paterna, né? Porque isso tem que ser mencionado na cultura urbana. Sou descendente de, como no árabe, né? Ibi Farhad, Ibi Assim, Ibi Saled, né? O africano também tem, né? Por exemplo, da nossa família, Biodá, Bidossum, Biteiu, Teiu, Mitsobo, né? Somos desta família, né? Mitsobo Chapanã, né? Família do Jeje, né? Biodã, da família da serpente, Biteiu, da família do lagarto de Exu, né? Então, Biodon, da família da serpente, Biteiu, da família do lagarto, do Exu, né? Biteiu Mitsobo, né? Da família de Mitsobo, Chapanã, a qual não deveria ser dito o nome, seria Obaluaê ou Omulu, mas existem muitas outras qualidades dessa família. Né? Então voltamos à casa da tinta.
Então a criança é apresentada, embalada para o lado direito, para o lado esquerdo, pelo direito pelas mães, pelo lado esquerdo pelos pais, levando em consideração que uma criança é filho de toda a comunidade, porque a mortalidade era muito grande em África, então todos eram protetores, né? E bom homodé, né? Protetores, sábios e instrutores das crianças. Então, só fazendo essa rememoração. Batismo e bilé. Apresentação dos elementos. Embalar a lado direito as mães e lado esquerdo os pais. Babá, Alawan, Oniawan, senhor rei que contém as cores. Oxóssi, Logunede, né? Povo do progresso e da fartura. Levando em consideração, como foi dito, que a Casa das Tintas é a casa que é responsável pelo progresso daquela ibilé, né, daquela raiz familiar. Né? Feito isso, a criança ganhou um nome. Ganhou um nome social, ganhou um nome pela mãe, um nome pelo pai, um nome pelos irmãos, um nome iniciado, um nome que será dito da sua posição de nascimento, se ele nasceu numa festa de orixá, se ele nasceu num festival, né? E se ele nasceu abicu, e a posição que ele nasceu, se ele é mabassa, se ele é aibeji, se ele é, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo ou nono nascido, né? Ou a posição que ele nasceu depois dos irmãos Ebomi, mais velhos, se ele é Aburô, né? Qual é a posição dele, né? Então existe todas essas discriminações para dar o nome à criança. Na iniciação, ele renasce. Então, virado para aquele que ele renasceu, ele dá o nome público, seu Oruko, né, de iniciado, que é no Odum Etá, do terceiro ano de iniciação, né, que é considerado o ano de grande importância, onde são dados os rituais de Odum Etá, da festa de festejo de um ano, de 3 anos, perdão, e nesse festejo o Elegum, o cavalo de santo, né, virado, responderá e gritará, dará um ilá, dizendo ao mundo o nome da criatura e às vezes o seu próprio nome, né? Dijina é o nome secreto e Orukó é o nome público. Onde se torna secreto o nome? Na intimidade do Lécio Orixá, ele é conhecido por aquele nome, né? O nome é segredo, segredo lá fora, mas dentro do Lesse Orixá, do Ibilé, ele é conhecido por todos. Então, essa coisa que nós herdamos aqui no Brasil, no Sul principalmente, ai, o nome do meu santo é sagrado, quem pode saber? Às vezes nem a pessoa mesmo sabe, porque elas não conseguem gravar, né? Mas assim, os irmãos, o pai, a mãe, os familiares do Ibilé, da casa raiz de Orixá, sabem esse nome, porque faz parte, é o nome próprio da criatura, sendo Oruko, né, nome próprio. Não é Orunco, como diz no Brasil, muitas vezes, erroneamente, não veio do Orum. Ele foi determinado pelo Oluo no jogo, no nascimento da criatura, onde ele ganhou esse Oruco. Nome de iniciação também é definido pelo Ifá, né? Mas ele é o nome daquela pessoa. Então, tem o nome do nascido, o nome do iniciado e o nome do babá. Quando ele transita, né, que ele volta para a casa do pai, que ele volta para Olorum, cujo emi dele é retirado, ele não respirará mais na terra, ele ganha também um nome como Babá Boulá, Babá Bambuchê, Babá
Jequijibê, Ejibi, Ejibô, Ide, Alu, Nebô, Nepô, e assim por diante. Né? Então ele também ganhará o terceiro nome quando se tornar babá, porque ele teve seus méritos como iniciado, como elegum, como sacerdote. E do lado da Casa da Tinta, no Bale, também chamado de Bara, né? Ilebara, casa onde mora a carne do corpo, né? Lá ele vai viver com um outro nome, como um babá egum. Né? Então, vejam o poder da Casa das Tintas. Regula o nascimento, a construção da vida, a prosperidade, o progresso daquele lugar, a saudação aos ancestrais e a iniciação aos vários orucos que a pessoa terá durante a vida. Então, assim, um oruco pode ter uma palavra, como uma frase, como um texto, baseado em todas as coisas que ela foi acrescendo durante a vida dela. Né? Então, sejamos menos preconceituosos quando falarmos de Oruco, né? E não vamos transformar isso em algo tão secreto. Né? Seja você mesmo. Você não vai chegar numa repartição e a pessoa perguntar nome. Sinto muito, eu não posso dizer, é segredo. Seria complicado, né? Bem, gente, africanos e africanas de todas as cores, awambobó, arabobó, de cor de pele, todas as cores. Vamos estar ligados no axé, respeitando um ao outro, respeitando as diferenças e levando sempre em consideração. Ifá gosta da diversidade, por isso ele criou tanta gente diferente uma da outra. Né? Se não gosta, se não admira, respeite. Respeito é bom. Axé a todos. Tará. Demora aqui a apagar.